Nesta videoaula, nós vamos estudar o conceito de assíntotas horizontais e verticais, como encontrá-las, ou seja, como determinar suas equações, caso existam, e esboçar o gráfico da função com as suas assíntotas, certo? É uma revisão da aula que foi dada remotamente. Então, está aqui. Nós sabemos que as assíntotas são retas para as quais as curvas tendem sem jamais alcançá-la. Então, se eu tenho esta função, f de x igual a 5 sobre x menos 3, quais são as suas assíntotas? Bem, para que eu possa começar a fazer a análise, a primeira coisa que eu observo é alguma restrição ao domínio da função. Note que se eu colocar 3 aqui no denominador desta fração, vai haver um problema, né? Não haverá resposta. Portanto, 3 é uma restrição, ou seja, eu vou analisar para x igual a 3. Por quê? Porque não pode ser 3. Então, o domínio é todo real diferente de 3. E eu sei que ocorrerá uma assíntota vertical, ou nós diremos que x igual a será uma assíntota vertical do gráfico da função, se pelo menos uma das seguintes condições for verdadeira, né? O limite da função, quando x tende ao a, seja pela direita ou pela esquerda, e quem é a? É a restrição ao domínio da minha função. Então, eu entro pela direita de A, entro pela esquerda de A, lembrando que A é restrição. Claro que se aqui eu tivesse duas restrições, teria que fazer os dois cálculos, né? Então, se o limite desta função, quando o x tende a este valor, for mais ou menos infinito, o x igual a A será uma assíntota vertical. Então, é desta forma que eu algebricamente descubro se existe ou não e qual é a sua equação. Portanto, eu tenho que calcular o limite da função quando o x tende a 3. Por que 3? Porque ele é a restrição. E, ao calcular o limite, se der mais ou menos infinito, basta uma das condições, pela direita ou pela esquerda. Eu tenho que x igual a 3 é uma assíntota vertical. Então, vamos lá. Calculando o limite da função quando o x tende pela esquerda de 3, né? Se o x tende à esquerda de 3, note que aqui embaixo dará muito próximo de zero. 5 dividido por algo próximo de zero vai dar um número muito grande. Mas, como o x que está entrando é menor que o 3, porque ele é à esquerda, vai ficar um número muito grande, mas negativo. Positivo por negativo vai dar menos infinito. Então já aconteceu uma situação. Não preciso continuar. Eu já sei que x igual a 3 é uma assíntota vertical. Mas eu vou calcular pela direita só para que você perceba, né? Tanto faz. Basta que uma delas ocorra, já tenho a assíntota determinada. Note que aqui dá positivo. Por quê? Porque o 3 que está entrando aqui é pela direita de 3, portanto é algo maior que 3. Algo maior que 3 menos 3, né? Esse maior é muito próximo de 3, portanto aqui vai dar algo positivo. Positivo por positivo vai dar positivo, portanto mais infinito. Atendeu às condições. Isso quer dizer o quê? Que x igual a 3 é uma assíntota vertical, atendida a condição de existir a assíntota vertical. De modo análogo, eu faço para a assíntota horizontal. Então, nós diremos que y igual a b será uma assíntota horizontal do gráfico da função, se ao menos uma dessas condições ocorrer. Ou seja, eu calculo o limite da função quando o x tende a mais infinito ou menos infinito e resultar no valor b. Resultando no valor b real, a reta y igual a b vai ser a assíntota horizontal. Então, novamente, eu calculo o limite, só que agora tendendo a mais infinito. Se eu entrar com mais infinito aqui no lugar do x, note que vai ficar um número muito grande. 5 dividido por algo muito grande vai dar o quê? Algo próximo de zero, portanto, zero. Se eu entro com menos infinito, vai dar a mesma coisa. Note que vai dar zero. Portanto, eu tenho que y igual a zero será uma assíntota horizontal. Agora eu vou lá e faço o gráfico da função e suas assíntotas. Então, observe como isto será feito, né? Caso você tenha dificuldade de fazê-lo manualmente, use um aplicativo até que você consiga parar e pensar sobre como desenhar o gráfico. Então, a primeira coisa que eu faço, desenho o eixo x e y, os eixos coordenados. Marco aqui a assíntota horizontal, x igual a 3, vou pô-la tracejada, porque ela não é
elemento principal do meu gráfico, o elemento principal é a própria função. Desenho aqui a assíntota y igual a zero, que vai ser uma reta coincidente com o eixo x, ou seja, o que significa y igual a zero? Significa que qualquer ponto no eixo x, o y valerá zero, é isto que significa. Novamente, eu vou tracejá-lo, porque ele não é elemento principal a ser notado, e agora, com a experiência que eu tenho, eu traço o gráfico da minha função, que é 5 sobre x menos 3. E como é que eu sei que vai dar isto? É simples, observe, veja como é fácil de perceber. Quanto maior for o x, ou seja, o gráfico vem pela direita, maior o x, vai ficar maior o denominador. Sendo maior o denominador, menor a resposta, portanto o y vai decrescendo. Por outro lado, quanto mais próximo de 3 eu estiver, mais próximo de 3, isso aqui vai estar mais próximo de zero. Portanto, 5 dividido por algo muito próximo de zero, o y vai dar lá para cima. E de modo análogo, se o x vem para cá, o gráfico emborca. Por quê? Porque a direita de 3 vai dar positivo, a esquerda de 3 vai dar negativo aqui embaixo. Então, naturalmente, eu percebo que este é o gráfico da função. Não entendeu? Está confuso? Estude, pense, faça continha, monte tabela, atribua valores a x, pegue valores a y. Ou seja, você tem que ter esta percepção. Por quê? Porque o cálculo trabalha com funções. Este é o elemento essencial de trabalho do cálculo. Ele analisa funções e suas variações. Se você não consegue traçar o gráfico de uma função, pouco provável que você faça as coisas sem cálculo. Então, você terá que entender como traçar o gráfico de uma função e suas assíntotas. Tá? E por que é assíntota? Note que a curva tende, a esta reta roxa, mas não vai alcançar. De forma análoga, ela tende a esta vermelha, mas nunca vai alcançar. Por quê? Porque se ela alcançasse, teria zero. E observe que não há valor x, de modo que essa conta resulte em zero. Tá? Então é isto. No GeoGebra, caso você tenha dificuldade em traçar o gráfico à mão, no GeoGebra, você entra com este comando no GeoGebra e ele vai te dar este gráfico. Experimente fazer, Ou seja, faça do GeoGebra o seu aliado. Para quê? Para validar as suas continhas. Então, entre no GeoGebra e como é que você vai dar o comando? É muito simples. Você escreve f, abre parênteses, x, fecha, igual a 5, barra, abre parênteses, x menos 3 e dá Enter. Pronto. Você já tem o gráfico da função. E aí você traça a assíntota horizontal, que é x igual a 3, a vertical, que é x igual a 3, a horizontal, que é y igual a 0, e você terá esse gráfico aqui. Então, estude, se dedique, para que você tenha sucesso no curso que você escolheu.